A periferia empreendedora já se informa por outros meios, frequenta igrejas evangélicas em São Paulo e tem uma grande rejeição à esquerda. Então, a mudança na periferia que a esquerda ainda não conseguiu compreender. Clarissa, vamos voltar a olhar para a pesquisa. Eu queria observar 2 pontos contigo. Primeiro, o impacto dos apagões e as abstenções brancos e nulos. 19%, Clarissa. É muito grande. É muito grande a gente olhar para um número de brancos e nulos desse tamanho, Uribe. E o curioso é que a gente vê que esses dados não vieram, em sua maioria, dos eleitores de Pablo Marçal. Então, o que a gente pode observar é que tanto os eleitores que votaram em candidatos menores, como um pouquinho de cada um dos candidatos, foi migrando para esse número tão grande de pessoas que estão se posicionando aí numa espécie de voto de protesto. Quando a gente fala de brancos e nulos em 19%, Uribe, a gente está observando um eleitor que não está satisfeito com o que está vendo na sua cédula, na sua urna eletrônica. Ele não está satisfeito com essas opções que estão apresentadas a ele e diz: eu não vou nem para um lado nem para o outro. É um número muito expressivo, maior do que o que a gente vinha observando até agora na eleição, porque agora a gente se aproxima daquele momento de decisão. O que isso representa para os 2 candidatos, principalmente para a campanha do prefeito Ricardo Nunes, que é favorito aí, dada a sua vantagem nesse levantamento? Uma preocupação significativa, batendo a porta com a abstenção, Uribe, porque se tantos eleitores já estão nas pesquisas dizendo: eu não quero votar em nenhum desses caras aí, também vai ter mais eleitores que estão ainda fazendo aquele esforço de votar de um lado ou votar do outro. E se chover, se tiver um dia complicado, você pode virar e falar: também não vou me dar o trabalho de ir até lá. Não é uma eleição que parece estar mobilizando, motivando as pessoas. No segundo turno, tradicionalmente, a abstenção é muito maior do que no primeiro. Não muito, mas significativamente maior do que no primeiro turno. Historicamente, a gente viu isso nas últimas eleições. Porque você não tem eleição para vereador, que acaba motivando, mobilizando um pouco o eleitorado. E as circunstâncias são diferentes e podem acabar levando o eleitor a se sentir menos motivado a ir até a urna. Lembrando que a gente tem o pagamento de uma taxa baixa, que acaba tornando o voto quase facultativo no Brasil, porque você não tem uma penalidade grande por não votar. Então, dentro desse cenário, essa abstenção poderia sim ser prejudicial ao prefeito Ricardo Nunes, uma vez que, quando a gente observa a vantagem que ele tem, por mais significativa que ela seja, a gente está falando de uma margem de erro de 3 pontos para mais, 3 pontos para menos. Então, se a gente for trabalhar no limite da margem de erro, tem que encolher aí essa vantagem em 6 pontos. Né? Então, não é um cenário tão confortável a ponto do prefeito poder jogar a toalha, sentar na cadeira e falar: tô tranquilo. O que a gente vê aí para esses dias de reta final? Uma subida de tom de Guilherme Boulos, um esforço dele para tentar conquistar os eleitores de Pablo Marçal. É por isso que ele aceita ser sabatinado numa live pelo candidato que fez tudo o que fez com ele na primeira etapa da campanha, e com o objetivo de se expor de alguma forma para esses eleitores. Esse convite, diante da recusa de Ricardo Nunes, parece quase uma ajuda ao Guilherme Boulos, do Marçal, falando: peraí que eu vou te dar uma mãozinha, porque talvez para mim seja interessante lá na frente ter essa direita mais enfraquecida, para quem sabe eu consiga me posicionar e ocupar um pouco desse espaço. O prefeito já indicou que não tem a menor intenção de participar, mas Guilherme Boulos foi ali nas redes sociais e confirmou, falou: tamo aí, tô dentro. Vamos ver, né? Porque realmente, assim, é um tudo ou nada de reta final para tentar ganhar um eleitor marçalista que pode eventualmente estar balançando no apoio a Ricardo Nunes. E só para arrematar, gente, eu sei que eu falei demais ainda a respeito desse número tão intenso de brancos e nulos, a gente não pode esquecer o efeito do apagão. E aí, respondendo aquela primeira pergunta do Uribe, o que tende a ter acontecido lá, considerando que não são eleitores do Marçal que estão olhando e falando: eu não quero nenhum desses caras aí, o que a gente pode estar vendo ali é um reflexo, sim, do apagão, das chuvas aqui na capital paulista, que podem ter prejudicado um pouco o prefeito, que pode ter tido ali alguma oscilação que remete esses votos para brancos e nulos. O cara que votou, eventualmente, em um desses candidatos na primeira etapa, se irritou com a falta de luz e virou e falou: quer saber, não quero mais.